Olá, pessoal. Cuide da sã doutrina. Esse é o título aí, não é? Da nossa série que nós temos trabalhado já há algumas semanas, não é? Chegamos aí a Sola Gracia, fizemos uma introdução no último vídeo, falamos sobre o porquê que essa doutrina ofende tanto e machuca tanto as pessoas e é alvo, né, de muitos ataques e de muitos questionamentos. É porque ela ofende o orgulho. E hoje nós vamos começar então a definir o que é graça, tá joia? E depois aplicar isso à nossa salvação, e tirar algumas lições muito importantes da nossa vida. Antes de continuar, deixa o seu like aí no nosso vídeo, não é? Curte aí, se inscreve no nosso canal e me ajude a compartilhar essa série, não é? Que eu tenho me dedicado e espero que abençoe a sua vida e a sua vida da sua igreja, abençoe a vida de tantas outras pessoas, não é? Muito bem, muito bem. Outra questão importante, eu sigo aqui esse tema, eu sigo aqui um artigo muito bom chamado 5 Solas da Reforma, que está lá no site monergismo.com. Vou deixar na descrição do vídeo o link, se você quiser, para você olhar, para você acompanhar, para você baixar, e eu indico também outros artigos aí do monergismo.com, né? Esse tema, Cuide da Sã Doutrina, é um estudo, né? um trabalho que nós apresentamos na igreja onde eu era pastor em 2015, na igreja de Miranda, Mato Grosso do Sul. E nós trabalhamos lá, esse 2015, 2016, esse tema, e agora a gente trabalha aqui, a gente discute aqui alguns pontos importantes sobre esse assunto tão sério, né, pessoal? Tão sério. Mas vamos lá. O que é graça? O que é graça? Muito bem. O apóstolo Paulo usa a palavra graça, né? Principalmente em Efésios capítulo 2, nós lemos no vídeo anterior, vamos ler novamente, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, porque pela graça sois salvos. E Paulo usa essa palavra graça. Essa palavra graça é usada pelo apóstolo Paulo como uma oposição, como algo oposto a alcançar algo por obras e méritos. Não é? Ele diz aqui no próprio texto, não é? Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a ideia de se gloriar é a ideia de eu entender que eu teria algum mérito, eu teria algum ponto positivo, eu teria algo para reclamar diante de Deus por algo que eu sou, o que eu faço. Não. Então, a palavra graça, ela é usada com o oposto, né, do termo obras, que é algo que eu pratico como obediência a Deus, e mérito como algo que eu mereço por ter obedecido a Deus. Na verdade, a graça significa favor imerecido ou favor dado sem que seja ganho por esforço algum. A graça de Deus é o ato do Senhor dar aquilo que o homem não merece. Eu aprendi esta expressão, e eu carrego comigo essa definição e acho ela muito boa. Graça de Deus é o ato de Deus dar aquilo que o homem não merece, que é a vida eterna. Quer dizer, a vida eterna é algo adquirido pela salvação como um presente imerecido, quer dizer, um presente que eu não mereço. Deus não me dá a salvação por olhar para mim e falar assim, ele merece, esse cara aqui é bom. Não, pelo contrário, eu não mereço. A salvação é dada para pessoas que não merecem nada de Deus. A graça de Deus, então, ela envolve um aspecto
comum e um elemento, uma faceta especial. Então, a graça comum é aquele ato de Deus de abençoar, de dadivar, de cuidar de toda a criação de um modo especial. Deus não dá salvação para todos, mas Ele dá o alimento, a saúde, a vida, o sol, a chuva. Deus sustenta, Deus direciona a história, Deus protege, Deus cura muitas pessoas e Deus cuida de todos de um modo geral. Isso é uma expressão da graça comum de Deus. Não é o foco da nossa série. A graça especial, sim. O que é a graça especial? É aquela dádiva de Deus para a salvação, exclusivamente para a salvação, destinada apenas à igreja de Deus, àqueles que Deus escolheu para serem salvos e serem os recipientes da sua salvação em Cristo. E a graça especial se refere à salvação e todas as bênçãos e todas as consequências que advêm da salvação aos eleitos. Então, graça é o ato de Deus dar o que o pecador não merece. Então, uma expressão importante é a ideia de merecimento. Merecimento. E nós fazemos parte, né, de uma cultura ocidental de merecimentos. O hebreu também fazia parte de uma cultura de merecimento. Olha, o homem, de um modo geral, né, o ser humano, socialmente, ele se relaciona com a ideia de merecer ou não merecer. Muito bem, a graça de Deus evoca esse fato do não merecimento diante de Deus de nada. Como eu disse no vídeo anterior, nós não merecemos nada diante de Deus. Dói por causa do nosso orgulho, né? Mas como? Eu não mereço. Eu não fiz nada de errado, eu não matei, eu não roubei. Eu sou bom, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu cumpro com as minhas regras, com os meus valores. Como assim eu não mereço? Não, não merece. Ninguém, nem eu, nem você que me assiste, ninguém merece nada de Deus. Graça, aí eu abro aspas aqui, graça é a imerecida bondade ou amor de Deus aos que perderam o direito a ela. E por natureza estão sob sentença de condenação. A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores. Quer dizer, tudo o que Deus dá espiritualmente de bênçãos para nós advém da graça, desse ato de Deus dar por bondade e amor algo que eu não mereço. Ainda, abrindo aspas, a graça de Deus é a bondade ou o amor de Deus para com aqueles que nada fazem absolutamente por merecê-la. É a imerecida, olha como que esse termo sempre vai aparecer, a ideia de imerecimento, né? É a imerecida bondade ou amor de Deus para com aqueles que se privaram de toda a reivindicação em relação a Deus e ao seu amor, os quais merecem juízo e condenação. Então, a graça de Deus é o amor ou a bondade de Deus imerecidos. E é por causa dessa bondade, do amor de Deus, que Deus faz algo de bom por nós. Tanto de um modo comum, de um modo coletivo, com a saúde, o sol, a chuva, os alimentos, o clima, como a salvação de um modo especial. Nós não merecemos nada de Deus. Como eu disse, o grande efeito do sola gratia é tirar de nós a pretensão de exigir algo de Deus. Então, duas questões que nós precisamos pensar. Qual é a relação da graça com a misericórdia e graça e mérito, ou justiça? Vamos lá. Primeiro, graça e misericórdia. Lembrem-se, graça e misericórdia são dois lados da mesma moeda. Vamos lá, vamos tentar explicar isso. Vamos lá. Graça.
lado A aqui, graça. É o ato de Deus dar o que eu não mereço. Então, graça pressupõe o ato de Deus dar. É algo positivo de Deus. Deus dá, mas algo que eu não mereço. É a vida eterna. Virou misericórdia. O que é misericórdia? É o ato de Deus não dar o que eu mereço. Misericórdia é o ato de Deus deixar de dar, é algo negativo. Deus deixa de dar justamente aquilo que nós merecemos, que é a morte eterna, a condenação, a culpa. Misericórdia é aplicada a alguém em dificuldade ou derrota, recebendo um benefício. Misericórdia pressupõe uma pessoa em sofrimento. A graça pressupõe indignidade na pessoa que recebe misericórdia. Isso significa que a palavra misericórdia dá a ideia de alguém que está sofrendo e morrendo. Então eu deixo de dar o que ele merece. A palavra misericórdia significa literalmente ter o coração na miséria, no pecado. Não no pecado, mas ter o coração no sofrimento da pessoa. É isso que Deus teve conosco, misericórdia. E quando Deus age com misericórdia, ele age também com graça. Porque quando Deus deixa de dar a condenação, é porque ele está dando a salvação. Quando Deus não dá a salvação, é porque ele está dando a condenação. Ou Deus vai agir ou um ou com o outro. Por quê? Por causa do mérito, da justiça. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, você que me assiste, me ouve, Deus nunca pode deixar de ser justo. Justo. Deus tem que ser sempre justo. Os salmos vão dizer muito isso, né? Da justiça de Deus. Aí você fala assim, mas como que Deus está sendo justo? Pois é. Por causa do pecado, Deus tem que condenar o pecador. Por causa da sua justiça. Ele decretou, ele determinou, ele estabeleceu esse relacionamento de justiça. Muito bem. Quando Deus deixa de dar a condenação à igreja, é porque ele está dando essa condenação em outra pessoa, que é Jesus Cristo. Ele está aplicando a condenação, a justiça, em outra pessoa. E por causa da justiça desta pessoa, que é Jesus, em nosso lugar, ele aplica a graça. Ele dá a salvação, algo que essa pessoa na cruz, Jesus Cristo, conquistou para nós. Então a salvação, ela não é conquistada por nós. Não, mas a salvação nossa é conquistada por Jesus. Por Jesus. Então, graça e mérito são conceitos opostos e excludentes, sem dúvida nenhuma. Graça e justiça, por exemplo, graça e mérito. Eu não posso dizer que Deus é gracioso com alguém que merece. Porque se eu mereço, então Deus está sendo justo. Ele está dando o que eu mereço. Ele não está dando um presente merecido, ele está dando o que eu mereço. Na verdade, somos indignos da graça. Nós não podemos trabalhar por ela, nós não podemos exigi-la, nós não podemos alcançá-la, nós não podemos requerê-la, nós não podemos colocar Deus na parede e dizer eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Não podemos. Graça sempre vai pressupor indignidade. Por isso, graça, eu abro aspas aqui, é o eterno e absolutamente livre favor de Deus concedido a pessoas indignas e culpadas na doação de bênçãos espirituais e eternas. Portanto, eu cito aqui algumas questões, nós não vamos ler, eu tenho aqui vários textos bíblicos, né? Posso ler um ou outro, mas a ideia aqui, desta maneira, podemos então definir a graça de Deus. Como eu estava dizendo, eu tenho vários textos aqui, e a gente lê um ou outro que seja talvez importante, mais importante aqui. Todos os textos são importantes, mas se eu for ler todos que nós temos aqui, a gente fica mais uns 4 vídeos só nessa parte, né? Então eu indico só alguns elementos centrais da graça de Deus. Em primeiro lugar, a graça de Deus é eterna. Eterna. Eterno significa que a graça de Deus não tem fim.
A graça de Deus, ela não é limitada no sentido assim, ela não tem um prazo de validade. Deus não é gracioso conosco até o lado B. Deus não é gracioso conosco até o dia de amanhã. Deus não é gracioso conosco até o primeiro pecado que eu cometo. Deus não é gracioso conosco dependendo do jeito como eu sou. Não, Deus é gracioso, ponto final. Paulo vai dizer isso, né, em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1:9, Paulo vai dizer dos tempos eternos, né? Paulo vai dizer assim, e que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quer dizer, a ideia é que a salvação de Deus ela é operada no tempo de Deus, não no nosso cronos, mas no kairos de Deus, quer dizer, no tempo dos decretos de Deus, nos tempos eternos, onde só Deus habita. Por isso a graça de Deus ela não tem fim, ela não tem fim. Ela também é riquíssima. É muito bonito quando eu dou aula de teologia bíblica ou de teologia paulinas, da teologia paulina, ou de análise de Romanos, por exemplo. Eu sempre dou ênfase na linguagem superlativa de Paulo, como Paulo engrandece a graça de Deus. Por exemplo, Efésios 2, 6 e 7, ele diz assim, pela graça sois salvos, versículo 5, no 6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então essa expressão, suprema riqueza da sua graça, é um superlativo de Paulo. Paulo está dizendo que a graça de Deus é absolutamente rica. Por quê? Porque a graça de Deus ela alcança pecadores, a graça de Deus transforma culpados, a graça de Deus alcança miseráveis, a graça de Deus alcança condenados. A graça de Deus é rica, ela não tem tempo para acabar e ela também não tem limites com relação ao poder de alcançar o pecador. A graça de Deus também é soberana. Ela é soberana. Claro, porque quem exerce a graça é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se Deus manifesta a sua graça, é porque a graça de Deus ela vem com todos os atributos de Deus. Quer dizer, a graça de Deus ela é soberana, ela é poderosa. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, né? Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A ideia da graça que reina. A graça que reina porque a graça é soberana. Quando Deus opera com graça, ele opera poderosamente. Ele opera providencialmente, ele opera soberanamente. A graça de Deus também é absolutamente livre de qualquer influência. Quer dizer, a graça de Deus ela não é ganha por mérito, nem é perdida por causa da culpa do próprio homem. É interessante, quer dizer, nós não podemos alcançar a graça, como nós não podemos perder o que Deus nos deu, que é a sua graça. Porque a graça não depende de eu alcançá-la ou de eu perdê-la. A graça de Deus depende de Deus. Não há nada, não há que possa derrotá-la uma vez que ela foi nos dada em Cristo Jesus. A graça de Deus não pode ser alcançada pelas obras. É isso que tem que ser importante, que tem que ficar claro. A graça ou é absolutamente livre de toda a nossa influência, ou então não é graça de modo algum. A salvação ela é totalmente gratuita. Gratuita. Paulo vai dizer muito isso em Romanos capítulo 5, né? O 21 que nós lemos, com o capítulo 5, 14. E o 17 também, né?
ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, está falando de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, ao superlativo de Paulo, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E um texto magnífico, né? É o texto lá do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, onde ele diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Tal é a gloriosa base da nossa salvação. A base da nossa salvação é o amor eterno de Deus, é a benignidade de Deus que opera com graça sobre nós. A Bíblia, então, compara a graça de Deus como um rei, bem como o pecado também como um rei que reina em nós. Nós somos pecadores e o pecado nos domina. Uma vez convertidos, nós somos livres desse domínio do pecado. Então eu me refiro àqueles que ainda não são convertidos. O pecado reina e domina sobre eles. O pecado armado para destruir, trazendo morte, e a graça armada para salvar, trazendo vida. Olha a ideia de Romanos capítulo 5, né? A graça vence o pecado. A vida derrota a morte. A vida derrota a morte. A graça reina, portanto, soberanamente. Deus salva por sua vontade misericordiosa, de modo soberano. E todos aqueles que Deus salva por vontade misericordiosa certamente serão salvos. Se a salvação depende das obras do homem pecador, esse seria salvo pelos seus méritos próprios, sem necessitar da graça. Por isso, nesse caso, quem reina é o mérito e o orgulho humanos, nunca a graça. A salvação pelas obras proporciona o orgulho no coração humano. A salvação pelas obras proporciona essa rebeldia diante de Deus. Eu não preciso de Deus, então. Eu alcanço por mim mesmo. Mas a Bíblia diz, a graça reina. A graça é o único meio de salvação para o povo de Deus, pela misericordiosa vontade de Deus. Assim, Deus não apenas começa, mas continua e completa a salvação do pecador eleito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na obra graciosa da nossa salvação. Toda glória somente a quem? Ao Deus Trino. Temos que afirmar que essa doutrina glorifica ao Deus da palavra, nosso Salvador, ao mesmo tempo em que põe o homem no seu lugar, no lugar de alguém que tem que reconhecer a glória de Deus. Que esperança teríamos, meus irmãos, se a nossa salvação dependesse dos nossos esforços? Não haveria possibilidade nenhuma de salvação. Ninguém seria salvo. Só pela graça alguém pode ser salvo. Quando olhamos nossos pecados, chegamos à conclusão que a graça se encaixa perfeitamente em nossa necessidade espiritual de salvação. Só por ela alguém pode ser salvo. O que eu estou dizendo é que se a nossa salvação dependesse de mim e de você, nós nunca iríamos alcançar nada de Deus. A salvação é pela graça de Deus, fundamentada na obediência perfeita e meritória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo conquistou a salvação para os seus escolhidos através do mérito de sua obra redentiva e expiatória na cruz. Portanto, a salvação, nós falamos isso quando estudamos somente por Cristo, né? Solos Christus, a salvação é pela graça para nós. Para Cristo, a salvação foi pelas obras, porque ele conquistou a nossa salvação para nós. Para nós, a salvação é pela graça. A graça reina sobre o coração do indigno pecador e somente sobre ele. A graça reina para salvação. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o plano de Deus e a salvação pela graça. E nós vamos trabalhar algumas questões importantes aqui para nós. Tá joia? Fique conosco, continue aí firme, cuide da sã doutrina, reconheça Deus nessa sã doutrina, glorifique a Deus pela sua salvação e defenda
aquilo que é a verdade. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal.